nós vamos ter o nosso último encontro de redação e eu gostaria de passar para vocês as informações que são necessárias e que vocês também pudessem fazer as perguntas que quisessem. Hoje é o momento, tá? Vamos iniciar pedindo a vocês que produzam mais textos, tragam mais redações. Quem não fez ou quem já fez e precisa averiguar o que é que tem que melhorar, amanhã estaremos recebendo redação e provavelmente até o próximo sábado, tá? Porque depois vocês já vão ter uma aula numa quarta-feira e fica muito complicado para a devolução. Então eu gostaria de pedir, antes de iniciar o nosso conteúdo para a aula de hoje, todos vocês hoje já saiam daqui sabendo, a minha redação eu vou fazer com 4 parágrafos. Por que que eu estou lembrando? Porque as redações que eu estou devolvendo, eu ainda estou encontrando alunos fazendo com 4, com 2 parágrafos, com 3, com parágrafo nenhum, faz a redação e vai reto. Então a impressão que a gente tem, ou não estava assistindo às aulas, ou não estava lendo o nosso material apostilado. Então fica essa primeira dica, todo mundo, para tirar uma nota bacana, tirar as dúvidas. Hoje eu vou produzir a redação em 4 parágrafos. Um para introdução, ninguém poderá fazer a redação sem parar, o parágrafo sem parar em canto nenhum. Eu disse para vocês que a gente tem que fazer no mínimo uma pausa. Apresenta o tema na introdução, põe o ponto, depois a tese, como eu vou revisar. Depois você faz 2 parágrafos para o desenvolvimento. Todo parágrafo do desenvolvimento começa com um conector, que é a competência 4. Eu disse para vocês não ficarem pensando, como é que eu começo a redação? Hoje vai aqui a minha dica final. Quem na hora não souber como iniciar, comece dizendo, no Brasil, vírgula. Todo mundo começa assim. O segundo parágrafo, como é que eu começo com o conector? Vocês podem colocar, em verdade, de fato ou com efeito. Lembre-se, esse conector, ele é seguido de uma vírgula, tá? Então, para não perder muito tempo e você fechar a competência 4, que é a competência que vai avaliar o uso adequado dos conectores, comece, por exemplo, o primeiro parágrafo, no Brasil, vírgula, vai embora. Segundo, diga de fato ou com efeito, vírgula. Terceiro parágrafo, você começa em verdade. E o último parágrafo, quem quiser usa portanto. Quem não quiser usar portanto, joga o logo entre vírgulas como segunda ou terceira palavra. Por exemplo, você diz, é necessário, portanto, vírgula. É necessário, logo, que o governo faça isso e aquilo. Então, vamos iniciar nossa aula com os procedimentos para a realização de uma redação nota 1000. Nesse encontro, vamos fazer uma abordagem de aspectos relevantes sobre os nossos estudos de redação trabalhados até aqui. É o assunto da nossa aula. Nós vamos fazer esse último encontro de redação, falando para vocês uma revisão de tudo quanto foi recomendação até aqui. Como estamos bem próximos do maior vestibular nacional, que é o Enem, queremos, além de transmitir segurança, que você vá seguro, que você faça seu texto em 4 parágrafos, deixá-lo em zona de conforto quanto aos procedimentos a serem administrados durante a resolução dessa prova. Vocês vão fazer de conta
a partir desse momento do início da nossa aula, que vocês vão chegar ao local de prova. Quem está fazendo o Enem pela primeira vez vai ter que administrar bem o tempo. A nossa aula começa a partir do momento que você recebe o caderno de provas. Eu estou fazendo uma simulação. E o fiscal de sala te entrega. No sábado, quando você chegar da prova do primeiro dia, das provas do primeiro dia, você pegue 2 canetas pretas, transparente, e verifique se ela está escrevendo bem. Professora, que tipo de caneta eu não posso levar? Que tenha pelo menos uma dessas características, ou que esteja soltando tinta, não leve, ou que esteja escrevendo claro demais. Por que claro demais? Quando a caneta é nova, você pega uma caneta que é bem clarinha, sua redação será digitalizada. Digitalizada é tirada uma cópia e enviada para a pasta de correspondência do corretor, para o e-mail. Quando ele vai corrigir, se sua caneta está clara demais, ele poderá até entender que você escreveu de lapiseira ou de lápis padrão. Leve uma caneta, a caneta Bic, aquela caneta transparente que é super barata e é super conhecida. A pobre véia cai, você ainda levanta, ela ainda está riscando, não te deixa no prego. Quantas canetas levar no dia da redação? 2. Testada no sábado à noite em casa. Aquela caneta Bic, quem tem a letra pequenininha, ela coloca em tamanho médio. E quem tem a letra grande, ela deixa no tamanho normal. Lembrem-se desses 2 conselhos. Nem pode ser caneta soltando tinta e nem caneta clara demais. Então você vai chegar ao local da prova com as canetas pré-testadas. Já foram testadas em casa. Leve sua água, leve seu chocolate, um lanche, que no domingo, no segundo dia de prova, a nossa cidade está muito quente. Não leve dinheiro para não comprar água no ponto de provas. Por quê? Porque lá o cara fica mexendo no isopor, pega no dinheiro, pega na boca da garrafa e te dá. E é mais caro. Você, no sábado à noite, quando chegar do vestibular, você encha na sua casa sua garrafa, ponha no congelador. Quando for no dia seguinte que você for fazer a prova, você leva a garrafa pedrada, congelada. No caminho até o local, a pedra se dissolve e você vai ter água gelada a tarde inteira. Leve uma barra de cereal, leve uma fruta, porque tem gente que não consegue almoçar. Vai sair de casa 10h30, 11 horas. Leve uma fruta, tipo uma maçã, uma pera, tá? Quem sente mais fome. E outras levam o chocolate. Professora, por que é recomendado levar chocolate? Porque o doce do chocolate, ele acelera a sua adrenalina e você fica mais calmo. O objetivo do chocolate é esse. E tem gente que não leva nada. Aí quando dá 3 horas da tarde, 3h30, todo mundo comendo, o cheiro na sala, você fica doido, só chupando o dedo. Não dá para viver assim. Leva seu lanche, leve sua água, suas canetas. Vamos agora ao teste. Chegou ao local da prova, o auxiliar, o fiscal vai te entregar um caderno com a prova. A folha avulsa da redação, ele entrega meia hora depois. A primeira coisa que você vai fazer são todos os passos que eu vou dizer agora. Todo mundo sabe que assim que você abre o caderno de propostas, a primeira prova que está aqui é a redação. A redação, diferente dos colégios que colocam textos enormes, a redação inteira, a prova cabe numa folha, tá? Nós vamos falar sobre isso agora. Aí tem a prova de linguagens e códigos, a prova de matemática e na última página é aqui o rascunho. Eu não sei se vocês observam que a forma como o Enem organiza as provas do domingo é a orientação que a gente dá para vocês fazerem as provas. Ninguém vai fazer redação no final.
todo mundo vai fazer no domingo a primeira prova de redação. E é tudo. Que tem aluno que faz o rascunho, aí depois deixa lá o rascunho, vai resolver as outras provas, quando falta meia hora para terminar a prova, vai passar limpo. Nada disso. Todo mundo vai começar, vai fazer o rascunho, vai revisar, vai passar a limpo. Tudo deverá ser feito com a redação. Repetindo, a própria sequência da prova do Enem é uma dica. Qual é a prova que você vai fazer primeiro? Primeira prova é redação, segunda prova que você vai fazer é linguagens e códigos, a última prova que você deve fazer é matemática. Por quê? Porque no caso de empate, se você empatar com alguém, a prova que vai entrar para tirar o empate em primeiro lugar é a redação. Vai entrar na vaga quem tiver tirado a nota maior. Se você se mantiver empatado, qual é a segunda prova que tira o empate? Linguagens e códigos. E a terceira prova que é matemática. Então a prova de altíssima responsabilidade que a gente vai fazer é a redação. Redação é a única prova do Enem que você tira 1000. Nenhuma outra prova você tira 1000. Ninguém vai poder dizer, eu fechei prova de biologia, eu fechei prova de química. Isso não existe no Enem, porque tem a TRI. A única prova que você fecha é a redação, tá? Então, inicialmente, para aquecer a nossa tarde, esperando que o pessoal que está chegando já sente, para nós iniciarmos o passo a passo da nossa redação, se Deus quiser, rumo ao nota 1000. Recebeu a prova, canetinha testada, caneta preta, está bem à vontade, já foi ao banheiro, já tomou seus goles de água gelada, vamos começar o vestibular partindo desse pressuposto. Primeiro passo, ó, abriu a prova, o caderno de propostas. Você viu a redação aqui na primeira folha, que cabe a folha toda. O que é que você vai fazer? Eu estou dizendo ali, ó, leia inicialmente os textos motivacionais. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os textos motivacionais são 3. Desde a primeira edição do Enem. O primeiro texto é escrito em linguagem verbal. O que é linguagem verbal? É um texto que tem palavras. O segundo texto varia. Tem edição do Enem que é a gravura, como foi a do ano passado. O texto 2 era o mapa mundi. E o texto 3 é um novo texto em linguagem verbal. Atenção, o primeiro texto de linguagem verbal, ele é um pouco maior do que o segundo texto em linguagem verbal. O do ano passado, por exemplo, tinha 2 linhas. Não são grandes os textos motivadores do Enem. Aí você vai pegar a sua caneta preta, já sabe, o primeiro texto motivador é com palavras. Aí você vai ler lentamente, você vai pegar a caneta preta e você vai circular, se você encontrar naquele texto isto. Se não encontrar, tudo bem. Exemplo, com a sua caneta preta, grife ou passe um traço embaixo ou circule, tá? Elementos que você considerar relevantes ou que poderá precisar ao longo de sua elaboração. Por exemplo, nome de lugar. Se você está lendo o texto 1, aí tem o nome Síria, por exemplo, circula. Se encontrar nome de lugar, se você encontrar nome de pessoa, se você encontrar Juscelino Kubitschek, que a meta era 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek, coloca lá o círculo. Se você encontrar nome de dado estatístico, circule o dado estatístico. Se estiver dizendo que 13,67% da nossa população é constituída de pessoas analfabetas, circula 13,69%, 67%. Uma expressão curiosa. Se você encontrou uma expressão que você considerou curiosa, por exemplo, se o tema é mobilidade urbana, um termo da geografia muito usado atualmente é o termo modal ou modais. Os modais
ou no singular, o modal, aí você diz, esse termo é diferente, circula. E por fim, um termo de outro idioma. Pessoal, todo mundo memorizando. Hoje é um recurso da digitação. Toda palavra estrangeira, ela não vem entre aspas, quando ela está digitada. Os textos motivacionais, vocês vão ficar atentos. Se tiver uma palavra italizada, aí você sabe, é porque essa palavra é estrangeira. Quando eu for escrever no meu texto, aí sim, eu vou usar aspa, que escrita à mão eu não posso italizar. Lá no texto motivador está italizada por isso. Entenderam? Repetindo, todo mundo vai pegar a prova, virar, vai pegar a caneta preta, vai ler concentrado e procurar essas 5 coisas no primeiro texto motivador. Nome de pessoa, circula. Nome de lugar, circula. Dado estatístico, circula. Palavra estrangeira, circula. Ou uma palavra que é uma novidade. Pelo contexto você sabe o que é. Tá? Mas é uma palavra nova para você. Professor, essas palavras que eu circulei, significa dizer que eu vou usar na minha redação? Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, o dado estatístico. Pode ser que você precise daquele número. Eu copio a frase do jeito que está no texto motivador? Não. Você copia a palavra circulada, só a palavra, e cola no seu texto. No caso do dado estatístico, você copia o dado estatístico em número, seguido do símbolo e a fonte. Professor, onde é que está a fonte? Debaixo do texto motivador. Vamos supor que o texto motivador seja esse. Embaixo tem a fonte, de onde aquelas informações foram tiradas. Então é importantíssimo o primeiro passo da redação ser esse. Atenção, nem sempre o texto da imagem é o texto 2. Todos os anos o Enem varia. Tem horas que o texto 2 é o da imagem e o texto 3 é outro texto em linguagem verbal. O outro texto em linguagem verbal, vocês já estão sabendo, ele é menor. Mas você vai procurar as mesmas coisas que você buscou no texto 1. Nome de pessoa, nome de lugar, dado estatístico, palavra estrangeira ou palavra diferente. E circula. Você diz, professora, e o texto de imagem? Pode ser uma charge. Se o tema fosse sobre liberdade de expressão ou apologia ao ódio, aí você vai lembrar de janeiro desse ano, o caso na França do Charlie Hebdo, do jornal francês. Aquilo ali é uma liberdade de expressão ou uma apologia ao ódio? Vocês sabem que recentemente o mesmo jornal continuou colocando charges pesadas com relação à religião dos muçulmanos. Então, prestem atenção, se eles colocarem uma fotografia, uma charge, se eles colocarem um cartoon, se eles colocarem um mapa, como foi no ano passado, se eles colocarem uma fotografia, como já colocaram em 2 Enems, o de 2009 era um casal de idosos e o outro que falou em 2011 sobre o trabalho escravo no Brasil, era um senhor de costa, a camisa toda rasgada e o pescoço engelhado. Aí você faz o quê? Prestem atenção que eu vou passar o slide. O primeiro slide e o terceiro ou o segundo, que são contextos em linguagem verbal, você vai circular esses 5 elementos. E no texto que tiver a imagem, o texto ilustrativo, você vai observar o que é que aquela imagem está transmitindo de informação para você. Aí você vai puxar uma setinha para fora e colocar observações de coisas que você está entendendo. Desta maneira, a gente estará explorando os textos motivadores, tá? Repetindo, os com linguagem verbal, que é os que tem palavra, a gente circula. E o único que vai ter imagem,
a gente não circula nada. A gente apenas puxa seta e coloca observações que a gente está compreendendo que ele está mandando para nós. Eu queria lembrar que vocês precisam treinar, daqui para o final do mês, analisar cartoons, charge, dados com barras, estatísticas, enfim, precisa saber explorar bem. Segundo passo, eu coloco aqui, agora leia o tema. Ele sempre vem em destaque negritado. Pessoal, tem texto motivador 1, texto motivador 2, texto motivador 3. Debaixo dos 3 textos motivadores está o tema da redação. O tema, pessoal, é uma frase negritada e é a partir dela que você vai se prender e saber, eu não posso fugir desse tema. Eu posso, por enquanto, até esquecer os textos motivadores, mas o tema é crucial que eu tenha uma atenção voltada para eles. Você diz, pronto, eu vou ler o tema. O que é que eu tenho para dizer para vocês sobre a análise do tema? Eu botei, ele sempre vem em destaque negritado. Na medida em que você for lendo o tema, observe detalhes que realmente você não poderá esquecer quando estiver produzindo o seu texto. Por exemplo, imagine que ele venha assim. Vamos supor que você chega, aí você diz, como é que eu analiso o tema? Vamos supor que o tema da redação do Enem venha assim, os desafios do transporte público no Brasil. Vamos supor que o texto 1 fale sobre congestionamento, já vai uma primeira pista. Não use esse nome engarrafamento, que é coloquial. Use o nome congestionamentos, tá? Aí você circulou o texto 1. Vamos supor que no texto 2 ele mostre São Paulo ou Rio de Janeiro, com quilômetros e quilômetros de um carro atrás do outro. E no texto 3 vem uma frase pequeníssima que você também destacou algumas coisas. Aí embaixo tem essa frase, os desafios do transporte público no Brasil. Olha lá, pessoal, ninguém perder pontos porque vai tangenciar o tema. O que é tangenciar? É sair um pouco do tema. Não é fugir do tema totalmente. Tangenciar significa dar uma derrapada. Você saiu um pouco do tema, você não focou naquilo que ele queria. Primeira pista, toda vez você vai fazer sua redação sabendo que o tema começa a partir da primeira palavra. Que tem gente que vai sair do local de provas e um amigo vai dizer, qual foi o tema da redação? Aí o cara diz, foi transporte público no Brasil. Foi não. O tema está dizendo é os desafios. O tema da redação não é transporte público, são os desafios dele. Não se esqueçam, para ninguém fugir do tema, a pista que você vai ficar pregado, agregado, vai ser as primeiras palavras. Então tem lá, os desafios. Eu já sei que eu vou focalizar na minha redação isso, os desafios. Segunda dica, observe se a palavra está no singular ou no plural. Essa palavra está no plural. Isso implica dizer que você vai citar mais de um desafio. Ninguém vai passar a redação inteira falando só de passagem cara. Ninguém vai falar de falta de segurança no transporte público. Compreendem que vocês vão ter que olhar se a palavra está no singular ou no plural. Você diz, professora, se eu tiver 6 desafios na minha cabeça, é para falar dos 6? Não. Se você tiver 6, imagine, desses 6, quais são os principais? Aí você pode falar de 2 ou de 3, só não pode é de 1. Porque lá no tema está pedindo mais de 1. Terceira dica, a primeira é essa. O tema da redação são os desafios. Sempre o tema, ele dá a pista a partir da primeira palavra. Segunda dica foi que você vai olhar se a palavra está no singular ou no plural. Terceira dica, transporte público. Transporte público, você vai puxar uma setinha para fora e vai botar os nomes, trens,
metrôs, vans, ônibus, bicicletas, mototáxi. Tudo isso é transporte público. Eu não posso colocar a bicicleta sempre como um veículo privado. Nós temos em Fortaleza as bicicletas que são pagas, as bicicletas nas ilhas, e elas são compartilhadas. Jamais o aluno que falar do começo da redação até o fim só de ônibus, ele tangenciou o tema. Porque o avaliador vai dizer, esse aluno não entende que transporte público não é só ônibus, que no nosso país existem outras opções. Entendem que aparentemente um tema fácil, ele está cheio de coisas que você precisa estar atento. E por fim, você não vai falar de transporte público no mundo. Está muito claro que é no nosso país, no Brasil. Professora, quando eu tiver explorado os 3 textos motivadores, como você ensinou, eu li o tema. O que é que eu faço com o tema? Pegue sua caneta preta e faça o recorte temático. O que é o recorte temático? É você grifar ou circular as palavras-chave. Ou seja, as palavras mais importantes para você desenvolver o assunto sem fazer a fuga ao tema. Por exemplo, nesse tema eu já grifei. As palavras mais importantes são 3: desafios, transporte público e no Brasil. Então eu já tenho as 3 pistas. Primeira pista, que o assunto da redação do Enem não é transporte público, são os desafios dele. Eu já sei que transporte público está na palavra no seu sentido geral. Eu não vou falar só de ônibus e eu vou restringir a problemática para o meu país. Então aqui eu já grifei, eu já fiz o recorte temático. Todo mundo entendeu. Por exemplo, se eu dissesse assim, o tema, os limites entre brincadeira e bullying. Qual era o tema da redação? Não seria bullying. O aluno estaria completamente equivocado se saísse do local de provas e um colega perguntasse qual foi o tema da redação. Bullying. Foi não. Vocês aprenderam nesse curso que o tema da redação eu analiso a partir da primeira palavra. O tema é os limites entre brincadeira e bullying. Então o tema da redação não é bullying. O cerne da questão que vocês vão falar é sobre os limites. O avaliador não quer saber de bullying. Não precisa você na sua redação ficar dizendo o bullying é uma palavra inglesa que surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, a partir de brincadeiras indesejadas na sala de aula. Não gaste seu tempo nem o tempo do corretor explicando para ele o que é bullying. O corretor sabe. O que o corretor quer saber é sua opinião para você, até onde é brincadeira. E para você, a partir de onde começa bullying, não é mais brincadeira. O tema da redação são os limites. Se você ficar com isso na sua cabeça, que a boa interpretação vai começar a partir da primeira palavra, pode ter certeza que você não fugirá ao tema, tá? Você diz assim, por exemplo, se eu não vou ficar explicando o que é bullying para o leitor, mas se eu disser brincadeira, quando eu digo na frente da pessoa e ela não se zanga, ela até ri. É brincadeira quando eu chamo uma vez ou outra. É brincadeira quando eu chamo, quando eu estou sozinha com ela e não na frente dos outros. É brincadeira quando eu chamo de maneira que eu não demonstro na entonação da voz que eu estou querendo mostrar superioridade. Eu mostrei
4 características do limite. Até onde é brincadeira? Quando é que é bullying? Quando eu chamo a pessoa de forma frequente, direto. Eu quase não chamo o nome dela, eu só chamo 4 olhos, bujão de gás, coisa do tipo. Quando é que é bullying? Quando eu chamo na frente dos outros, só para ridicularizá-la. Quando é bullying? Quando eu vejo que a pessoa não gosta. Quando é bullying? Quando eu chamo e eu vejo que eu estou causando problema naquela pessoa. Ela está com as notas caindo, ela está reprimida, ela não quer ficar no intervalo com os amigos, aí eu sei que é bullying. Vocês estão compreendendo a natureza do tema? Os limites entre brincadeira e bullying. Não é para falar nem de bullying nem de brincadeira. Para você, quando é que termina uma coisa e quando é que começa outra. Aqui eu citei 4 características de brincadeira e 4 características de bullying. E elas são completamente opostas, tá? Voltemos à questão do transporte público, que é um assunto de total importância para quem vai fazer o Enem. Por quê? Porque esse tema ainda não foi cobrado. A gente vai para o terceiro passo. Primeiro passo, ler bem os textos motivacionais, explorar os 5 elementos que eu já citei. Segundo passo, ler bem o tema, fazer o recorte temático. E o terceiro passo, observe, a palavra desafios está no plural. Isso implica que você falará de vários desafios. Transporte público envolve uma discussão que ressalta ônibus, trens, metrôs, vans, entre outros. Jamais discutir apenas a precariedade dos ônibus. Você diz assim, professora, mas é para eu falar de tudo isso? Não. Mas você tem que pelo menos citar. Você vai citar que existem essa variedade de transporte público no Brasil. Mas você pode demorar mais explicando o desafio do que é mais usado, que é ônibus. Mas não deixe de citar os outros, para que o leitor compreenda que você sabe que além de ônibus existem outros transportes públicos. Quarto passo, no tema lido, os desafios do transporte público no Brasil, assim como você procedeu com os textos motivadores, sublinhe 2 ou no máximo 3 palavras, as mais relevantes para nortear sua elaboração, e construa o recorte temático. Observe o modelo acima, que anteriormente eu já sublinhei. Pode circular ou grifar, você que escolhe. Vamos pegar outra pista. Se o tema for grande, vai ter 3 palavras que você vai recortar. Se o tema for curtinho, só são 2. Por exemplo, do ano passado, publicidade infantil no Brasil. Eu tinha publicidade infantil e Brasil. Só eram 2 as palavras do recorte temático no ano passado, tá? Eu já fiz o modelo, vamos para o 5º passo. Feito isso o quê? O recorte temático para a seguinte pergunta. Essa pergunta, pessoal, ela não foi criada por mim. Essa pergunta está no site do MEC-NEP. Como a gente sabe, e nós não podemos tomar como parâmetro a nossa cidade, que nós não tivemos greve nas escolas públicas, nós não tivemos enchentes que pararam as aulas, existem partes no Brasil, como o Rio Grande do Sul, que os alunos terceiranistas ainda estão sem aula. Nós temos casos no Acre, na capital Rio Branco, que os alunos estão praticamente há 3 a 4 meses sem aula. Eles tiveram problemas das cheias, quando o nível das águas baixou, eles simplesmente ficaram com os professores em greve. Então, o MEC-NEP dá essa pista. O aluno que quer estudar sozinho em casa, ele vai fazer a redação lendo aquele manual sobre o qual eu falei em encontros anteriores. O aluno vai pegar, vai ler os textos motivadores, circula o que eu indiquei, não é obrigado a usar, mas você deixa destacado que você poderá ou não no borrão, lá no rascunho, usar. Leia o tema,
faz o recorte temático do tema e agora você vai para o quinto passo. O quinto passo é você ler o tema, os desafios do transporte público no Brasil. Aí você vai fazer a seguinte pergunta mentalmente para o tema. Você diz, o que eu sei sobre isso? O que eu sei que é desafio para o transporte público no Brasil? Gravem que vocês vão para a última folha aqui do seu caderno de provas no dia. Vocês vão localizar onde está o rascunho. Vamos supor que o rascunho esteja aqui. Vocês sabem que no Enem o nome rascunho vem quase no meio. Aqui em cima fica uma margem em branco. Aí você vai anotar 4 ou 5 respostas dessa pergunta que chegarem à sua mente. Você vai anotar aqui no canto superior esquerdo da folha. Você anote 4 respostas para você criar a informação de que você está fazendo o desenvolvimento, tá? Vamos fazer comigo. O tema é os desafios do transporte público no Brasil. Aí você diz assim, o que sei sobre isso? Sobre os desafios do transporte público no Brasil. Vamos supor que a sua primeira resposta tenha sido essa. Você anota lá em cima na folha do rascunho, que o transporte público brasileiro precisa urgentemente ser ampliado em diversos municípios. Aí você terminou de anotar a primeira resposta. Segunda resposta, que tanto o governo atual como os anteriores investiram pouco em transporte ferroviário e metroviário. Terceira resposta que vem à sua cabeça, os desafios do transporte público no Brasil. Você faz a pergunta, o que sei sobre isso? Terceira resposta, que os brasileiros pagam passagens caras para usufruir de um produto em geral ruim, desconfortável, sujo e de riscos. Por que de riscos? Porque vocês sabem que acontecem muitos assaltos dentro dos ônibus. Nós não temos a segurança devida. Última resposta que veio à sua mente e você escreveu no canto superior esquerdo da folha, que é o caos que se estabeleceu nos últimos anos nos centros urbanos, precisa ser amenizado imediatamente, tendo em vista os problemas que tem causado aos usuários, como estresse, atrasos, conflitos no trânsito e doenças, entre elas o pânico. Vocês estão percebendo, para quem não entendeu, você leu os 3 textos motivadores. Você leu o tema que está embaixo. Quando você fez o recorte temático no tema, você mentalmente vai fazer essa pergunta que o MECNEP ensinou para os alunos que não têm aula de redação, para os alunos que a escola está em greve, para os alunos que é distante, que faltam muitas aulas. O aluno vai fazer a pergunta ao tema. O que eu sei sobre isso? Sobre o tema. E as 4 respostas que vierem, ele anota na página do rascunho, no canto superior esquerdo da folha. Você diz, professora, por que eu anoto essas respostas na folha do rascunho? Porque o rascunho você vai já começar seu texto. E na medida que você for fazendo, você vai olhando no desenvolvimento quais são as ideias que você vai colocar. Então é importantíssimo que essas respostas fiquem na própria folha do rascunho, tá? Vamos para frente. Vocês entenderam que eu fiz uma abrangência geral nessas respostas, o que sei sobre isso, uma abrangência a todo tipo de transporte público. Vamos lá, 6º passo. Se possível, elabore um breve glossário. Glossário é um pequeno dicionário. Hoje mesmo, ali na mesa, eu tive a oportunidade de tirar dúvida de vários alunos que eu corrigi a redação, que diz assim, professora, por que você circula quando eu repito? Porque cada 3 palavras repetidas, muito próximas, você perde um tracinho na competência 4.
O corretor diz, esse menino tem uma linguagem pobre. Ele fica repetindo, e não demonstra, ele teve 1 ano para treinar, ele não demonstra que tem a capacidade de usar sinônimos.